Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 18 de janeiro do ano de 2018 e o nosso tema hoje é a importância da música. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista e curta a nossa página no Facebook, facebook.com/Voz Espiritualista. Muito bem, antes de nós começarmos essa reflexão, eu gostaria de mandar um abraço para a dona Neide Almeida, lá do Templo Espiritualista Aruanda, no Rio de Janeiro, pois eu soube, através da Mônica, que ela sempre acompanha as reflexões e gosta muito do conteúdo. Então, dona Neide, um abraço e fico muito feliz em saber que uma iniciativa tão simplória como gravar com o celular no meio do mato possa ter tanta importância e trazer tantas coisas boas a pessoas que moram tão longe, né? Então, muito bom sempre receber o feedback de vocês, ok? Vamos lá, a importância da música. Você já parou para pensar na importância da música? Será que tem uma relação entre música e personalidade, música e atitude, música e espiritualidade? Bom, antes de tudo eu preciso dizer que eu não vou aqui nessa reflexão falar de estilos de música, ok? Então eu não vou falar de um estilo ou de outro. E também não vou falar aqui especificamente de um cantor ou de outro. Então não, essa não é uma reflexão sobre o Pablo Vittar e sobre a música que ele anda fazendo aqui no Brasil. É uma reflexão sobre a música de forma geral e como essa música impacta em nós, ok? Bom, vamos lá. Tem uma palestra lá no canal da Nova Acrópole, onde esse tema é abordado. E foi a partir daí que eu tive interesse em trazer essa reflexão. A palestrante diz mais ou menos o seguinte, que segundo Platão, se não me engano foi Platão, se podia conhecer o caráter de um povo observando a música que os governos davam a seus cidadãos. Olha que afirmativa interessante, né? Isso sei lá quantos anos antes de Cristo. Música, sem dúvida alguma, como é dito na palestra, é padrão vibratório puro. Não é apenas uma questão de gosto. É totalmente inverdade quando alguém diz assim, eu gosto de tal tipo de música, só que isso não tem nada a ver comigo. Eu sou de um jeito. Não. A música que nós ouvimos guarda profunda relação com o que nós somos. Em um momento ou em outro nós podemos recorrer a esse padrão vibratório que a música gera em nós. Existem algumas pessoas que possuem uma faculdade interessante chamada sinestesia. Não sei se vocês já ouviram falar. São pessoas onde um sentido físico atua em outro. Então, por exemplo, a pessoa escuta uma música e sente um gosto. Escuta uma música e enxerga formas visuais. Isso existe, é real. Um sentido provoca reação em outro. Se vocês pegarem testemunhos das pessoas sinestésicas, vocês vão ver que os estilos de músicas que nós consideramos como suaves, tranquilos, inspiradores, etc., eles sempre produzem neles um bom gosto, uma boa percepção visual. Aquelas músicas que nos soam agressivas, elas sempre produzem formas e estímulos irritantes. Então, para mim, isso é a prova cabal de que as pessoas sinestésicas nos mostram que, de fato, a música não é simplesmente onda sonora. Ela tem uma energia, ela mexe com o nosso emocional. Na psicologia já se usa a musicoterapia, por exemplo. Então, para não ter dúvida, repito novamente, as músicas influenciam muito o nosso estado emocional, mental e espiritual. Bom, no livro Nosso Lar, o André Luiz coloca a música em duas situações. Ele vai dizer que por toda a colônia se ouve música, que a música, e ele descreve que é uma música muito superior à música da terra,
é distribuída nas ruas da cidade, que ninguém trabalha sem ouvir música, que é uma coisa que de certa forma nós reproduzimos na Terra, mas frequentemente uma reprodução de músicas que apenas acentuam aqueles estados emocionais que nós queremos evitar. E em outro momento o André Luiz vai falar de um lugar chamado Campos da Música, onde as pessoas em horário de folga iam para ouvir boa música, sendo tocada ali por espíritos muito hábeis neste quesito. Então, novamente repito, eu não estou nessa reflexão falando de estilos musicais, estou falando do que a música provoca em quem ouve, ok? Independente do estilo, ok? Muito bem, agora vamos parar e vamos pensar um pouco sobre que tipo de música nós estamos ouvindo no Brasil ultimamente. Aos meus ouvidos, são músicas, primeiro, que desrespeitam fortemente as mulheres. Eu brinco com a minha esposa falando que eu nunca entendi alguns artistas que são aclamados por mulheres, que quando você vê um vídeo de um show ao vivo só tem mulheres e as músicas só falam mal de mulheres. É incrível, mas existe. São músicas que incitam a violência, são músicas que falam exacerbadamente do materialismo, do consumismo, da sensualidade, de uma forma agressiva, de uma forma abundante. Isso sempre existiu. Não é produto exclusivo do nosso tempo, mas me parece que hoje isso está muito acentuado. E não creio que seja sem razão que nós temos visto a nossa sociedade agir dessa forma. Porque não que a música seja responsável para que o indivíduo adote determinados comportamentos, não. Me parece que a música funciona apenas como um estímulo, seja para te elevar, seja para te rebaixar. Então não é à toa que eu acho que a sociedade hoje está profundamente sensualizada, profundamente consumista, profundamente violenta, porque as nossas músicas, de uma forma ou de outra, elas exaltam isso. Isso é ou não é um problema? Isso é ou não é um desafio? Então, eu te pergunto, a música mexe ou não mexe com os nossos sentimentos? Você que está me ouvindo, você já passou pela experiência, às vezes, de tocar uma música na rádio e você se sentir triste? Ou porque aquela música te lembra alguém ou alguma situação do passado que não foi muito positiva? Ou você já passou pela experiência de ouvir determinada música e se sentir alegre, estimulado, revigorado? Então a música tem um poder muito forte. Não é à toa que os trabalhos de Umbanda começam e terminam com música. Os pontos cantados funcionam como verdadeiras orações, estabelecendo a nossa sintonia com o plano espiritual. Aliás, aqui um parênteses. Algumas pessoas me perguntam, Léo, eu posso cantar ponto fora do terreiro? Claro que pode. Só que toma o seguinte cuidado. Toma cuidado para não banalizar o ponto. Toma cuidado para não cantar tanto ele, que daqui uns meses ele já não tem valor nenhum para você. Porque se ele perde aquele sentimento que brota quando você canta ele do terreiro, ele vira apenas uma marchinha, como qualquer outra que existe por aí. Então fecha parênteses. A música afeta profundamente o nosso estado de espírito. Ontem mesmo eu passei por uma experiência muito curiosa, que foi a seguinte. Eu conheci uma página no Facebook chamada Aquele Rock. Talvez você conheça, é uma página lá gigante, com não sei quantos milhões de curtidas. E essa página publica, obviamente, vários e vários clipes de música de várias e várias bandas de rock. Várias e várias daquelas músicas fizeram parte da minha infância. Então eu fiquei 1 hora rolando a página e ouvindo as músicas. E nessa 1 hora eu experimentei os mais diversos estados de alma. Às vezes me sentia angustiado, às vezes me sentia completamente leve, às vezes me sentia elétrico, às vezes me sentia normal. E isso, sem dúvida, acontece com vocês também. Então, seja lá qual for o seu estilo de música, isso não me importa, não me interessa.
Eu não acho que existam estilos melhores uns do que os outros. Eu acho que a música em si é o fator preocupante. Que nós possamos escolher músicas que nos elevem, que nos transformem, que nos ajudem a ser pessoas melhores. Pois quanta gente há, e nós percebemos isso nos relatos mediúnicos, que tendo já uma tendência suicida, acabou se matando porque ouviu uma música triste, uma música que falava de desesperança, uma música que coloca o ser humano numa perspectiva de sofrimento sem fim, e a pessoa então se sente estimulada pela força vibratória da música, vai lá e comete o ato. Não que a música a obrigou a fazer isso, todo mundo tem livre-arbítrio, mas sem dúvida nenhuma a música tem a força necessária para dar o impulso para o que quer que seja. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.